O que mais me chamou a atenção, Fabiola, nessa prisão, estamos falando de um sujeito, esse Diego Ventura, que é um dos líderes ali do acampamento, aquele acampamento de beira de quartel, que descambou no quebra-quebra de 8 de janeiro. A prisão dele, que é uma prisão tardia, né? Ela provoca duas sensações. A primeira é de surpresa e a outra é de desalento. É muito surpreendente que esse radical ainda estivesse livre. E é desalentadora a percepção de que o bolsonarismo desse tipo, praticado pelo Ventura, se tornou uma atividade full-time no Brasil. Então, a Polícia Federal recolheu esse Diego Ventura na noite de quinta-feira, na cidade fluminense de Campos dos Goytacazes. Ele estava lá numa atividade, participando de uma Assembleia Nacional da Direita Brasileira. A maioria dos brasileiros convencionais, de esquerda ou de direita, estava em casa na noite passada, se preparando para dormir antes de mais um dia de trabalho. A rotina desse Ventura tem sido muito intensa. Ele liderou um grupo de extremistas no acampamento do quartel do Exército em Brasília. Foi pilhado, como nos conta o Aguirre, foi pilhado às vésperas do Natal, passando a caminho ali do Supremo Tribunal Federal com estilingues, rádios comunicadores, uma faca. Chegou a ser preso pela Polícia Militar brasiliense, mas foi solto. Resta agora saber de onde esse Diego Ventura e personagens assemelhados retiram os recursos que enchem as suas geladeiras. Com alguma sorte, vai surgir aí uma sentença condenatória que vai prolongar a estadia desse personagem na cadeia. Aí, nessa hipótese, nós, os contribuintes, vamos passar a financiar as suas refeições. Mas é urgente que a gente descubra como é que essas pessoas se financiam. De algum lugar vem o dinheiro, porque ninguém pode trabalhar full time nesta vadiagem de fanatismo se não tiver alguém financiando. Esse é o grande mistério, Fabiola. A prisão é tardia e a investigação precisa esclarecer como é que essas personagens assim sobrevivem. Por exemplo, o ministro Silvio, com quem eu tenho uma relação pessoal, trabalhei com ele no Ministério, num grupo de trabalho de combate a extremismo e discurso de ódio. Ele é uma figura brilhante, quer dizer, não se trata só de uma pessoa que represente um movimento, né, e pensando em termos de marcadores sociais, né, raça, gênero, classe, não é disso que se trata, é muito mais do que isso. O Silvio Almeida é um ministro competente, intelectualmente competente, administrativamente competente, assim como a ministra Luciana, que tem feito um bom trabalho, porque ela pega toda a parte de bolsa de estudos, CAP, CNPq, e ela revigorou, né, esse investimento na ciência e na tecnologia no Brasil depois de muita terra arrasada que a gente viu, não só ao longo dos anos Bolsonaro, mas mesmo antes. A gente já vinha de uma penúria científica no Brasil, que agora a ministra está tentando voltar aos trilhos. Então, a gente está falando de pessoas, e eu acho que o Josias aponta bem aí no diagnóstico, pessoas que são competentes e que estão fazendo um bom trabalho nas suas respectivas áreas, áreas que não são de interesse do Centrão num primeiro momento, porque são orçamentos pequenos, são ministérios marginais ou periféricos dentro daquela que seria, dentro daquele que seria o apetite do Centrão por orçamento, ou por lugares estratégicos nos quais se pode colocar aí um conjunto de aliados, mas a própria existência dessa pressão política vinda do Centrão, ela bagunça, ela desarticula completamente o governo. Agora, o que me surpreende nisso tudo é que são 37 ministérios. Ou seja, o governo Lula já deu um passo importante, muito criticado, inclusive, por alguns, até apoiadores do presidente, ao quase duplicar o número de ministérios ao assumir a esplanada, assumir o Planalto agora, né, a partir de janeiro. Quer dizer, ele dobra o tamanho da esplanada. O presidente Bolsonaro, se não me engano, tinha aí 24 ou 25 ministérios, o Lula tem 37. E é impressionante que nem dentro desse contexto, em que há 37 ministros e mais um sem número de cargos de primeiro escalão, de agências, de órgãos públicos, etc., ele consiga acomodar o desejo do Centrão por mais recursos e por mais presença no governo e, novamente, sem oferecer ou sem garantir, na realidade, qualquer tipo de contrapartida em termos de apoio parlamentar.
A diferença principal de um Flávio Dino e de um Jean Willis ou de um Paulo Pimenta é que o Flávio Dino ele reage às provocações bolsonaristas quando ele é convocado a uma fala, por exemplo, numa determinada comissão parlamentar. Ou seja, ele não está caçando briga de maneira gratuita nas redes sociais, simplesmente pelo objetivo de agitação midiática, né? O Flávio Dino, ele combina um elemento de institucionalidade, como a gente comentou, que é fundamental para qualquer governo, e ainda mais nesse momento em que as redes sociais foram completamente banalizadas, com uma capacidade de comunicação para esta geração e para esses veículos de rede social que é ímpar. Eu não conheço nenhum político hoje no Brasil que, quer dizer, fora, obviamente, do lado bolsonarista que faz isso com uma outra finalidade, mas eu não conheço nenhum político, por exemplo, de esquerda ou de centro-esquerda, que tenha a capacidade que o Flávio Dino tem de dar respostas cortantes, de se posicionar fazendo referência, aí, por exemplo, a memes ou a cultura popular, a história dos Vingadores, por exemplo, naquele embate com o Marcos Duval. Então, ele tem uma capacidade vamos dizer, a telegenia do passado hoje, ela se exprime nas redes sociais de uma maneira que o Flávio Dino domina de maneira impecável. Obviamente, isso vai trazer ciúme, e aí eu quero dar um passo além do que o Josias falou. É para a sucessão do Lula, seja em 26, seja em 30, a fila é longa, a fila envolve, inclusive, não só a Haddad, talvez, na cabeça da fila, mas o Flávio Dino também, mas também o Camilo Santana. Então, não me parece surpresa que a briga ela se dê justamente naquele campo, naquela constelação dos presidenciáveis futuros da esquerda. Lembrando que o Flávio Dino é do PSB, não do PT, mas ainda assim ele está ali como cota quase que pessoal do presidente Lula. Mas eu quero ir além para dizer que a gente está falando aqui do futuro da esquerda no Brasil. E tem mais uma questão que eu acho importante, que é o seguinte: o Flávio Dino ele tem esse diferencial justamente porque o Ministério da Justiça é um ministério cujos resultados ou cujas políticas públicas não são tão aferíveis, sobretudo para o público mais amplo. A gente mal consegue se lembrar, muitas vezes, de quais foram os grandes ministros da Justiça desse país. O José lembra um ponto importante: a justiça tem sido muito fundamental para a reconstrução de um rastro de destruição que o bolsonarismo deixou, sobretudo nesse campo de armas, de regulamentação de armas, etc. Então, juntando virtude e fortuna, quer dizer, juntando uma capacidade de administrar com uma determinada sorte no momento em que a justiça está sendo demandada, o Ministério da Justiça, em particular, está sendo demandado, acho que o Flávio Dino consegue, juntando essas duas coisas, ter aí uma marca que lhe é muito própria, que lhe será muito própria até o fim desse mandato. Qual?